Tudo bem? Professora Valquíria. Vou trabalhar então com vocês agora um pouquinho da estrutura conceitual do CPC 00. Dentro do CPC 00 a gente vai focar principalmente nos princípios fundamentais de contabilidade, que eles eram regidos pela Resolução 750 do Conselho Federal de Contabilidade, mas com o advento das normas internacionais de contabilidade voltadas ao setor público, ela foi revogada essa norma. Então, os princípios passaram a ser regidos dentro da estrutura conceitual CPC 00, principalmente aqui no capítulo 2, nas características qualitativas da informação financeiras úteis. Então, nós vamos focar principalmente aqui no capítulo 2. A estrutura conceitual básica, ela foi alterada agora, recentemente, em dezembro de 2019, e nós vamos, então, trabalhar um pouquinho dela, mas focando aqui dentro do capítulo 2. Ela está dividida em 8 capítulos. Depois vocês podem estar dando uma olhada, uma lida. Ela é essencial para que você possa compreender as demais normas, uma vez que o próprio nome já vai trabalhar, né, que é uma estrutura conceitual. Então, ela vai trazer conceitos que são inerentes para você compreender os demais CPCs. Ela que vai dar todo o direcionamento para os demais CPCs. Então, a finalidade, o status dessa demonstração é justamente o seguinte. A gente tem que observar que a estrutura conceitual básica ela não é um pronunciamento técnico propriamente dito. Ela não se sobrepõe a qualquer procedimento ou qualquer requisito. A estrutura conceitual ela vai trazer conceitos básicos que possa dar o direcionamento, adequar quem for desenvolver, quem for preparar as demonstrações, possa estar preparado, possa ter conhecimento de como preparar. Posso ter conhecimento do que é um ativo, posso ter conhecimento do que é um passivo, quando eu devo reconhecer, quando eu não devo. Então, a estrutura conceitual, ela não é um pronunciamento. Por isso que ela vem com o nome estrutura conceitual básica. Ela é a base para que eu possa elaborar as outras demonstrações. Então, ela não é um pronunciamento propriamente dito. E ela também não se sobrepõe a qualquer pronunciamento. Então, em caso de dúvida, de conflito entre um CPC e a estrutura conceitual básica CPC 00, qual que vai prevalecer? Vai prevalecer a estrutura conceitual? Não, ela não é um CPC propriamente dito. Vai prevalecer o CPC de fato, ok? Então, prevalece o pronunciamento técnico. Não prevalece o CPC 00 em caso de dúvidas. E aí nós temos o seguinte. Então, o objetivo das demonstrações contábeis fornecidas pela estrutura conceitual é justamente fornecer informações sobre a entidade que reporta. E essas informações elas devem ser úteis na tomada de decisão. E essas decisões são econômicas para a empresa e avaliações por parte dos usuários se eles devem investir ou não. Não tendo o propósito de atender a finalidade específica de determinado grupo. Então, as demonstrações contábeis elas são para o grupo, os usuários em geral. Como o próprio nome já diz, usuários em geral. Não para o grupo bancário, não para o grupo dos ferroviários, não para o grupo do serviço, não. Não tem um usuário específico, é para os usuários em geral. Então, dentro disso, a gente pode trabalhar com o seguinte ponto inicialmente. O desempenho financeiro refletindo pela contabilização pelo regime de competência. Lá dentro da resolução 750, nós tínhamos o regime de competência, e aqui também ele vai prevalecer, que é a base por onde nós vamos classificar, nós vamos contabilizar a contabilidade. É sempre pelo regime de competência, não pelo regime de caixa, esperando receber para fazer o reconhecimento, e sim pelo regime de competência. Então, o regime de competência ele vai refletir os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre as reivindicações e recursos econômicos da entidade que reportam em períodos que ocorrem. Ou seja, o regime de competência eu vou registrar a transação no momento em que ele ocorre. Ocorreu a venda, a posse passou da empresa para o cliente, é ali, o efeito ocorreu, eu vou reconhecer a minha receita. Então, o regime de competência ele vai refletir os efeitos de todas as transações que a empresa tem no momento que ele ocorre. Mesmo que ela não tenha realizado pagamento, mesmo que na venda ela não tenha recebido.
Mesmo que o pagamento e o recebimento sejam em períodos diferentes, ela tem que reconhecer, a contabilidade tem que refletir todas as transações no momento em que eles ocorrem. Então, isso que é o regime de competência. É no fato gerador. Ocorreu a transação, os seus efeitos devem ser refletidos naquele período, independentemente se recebeu ou se pagou. Então é importante porque as informações durante o período fornecem uma base melhor para avaliação do desempenho passado e futuro da entidade do que informações exclusivamente de recebimentos e pagamento, à vista durante o período. Então o regime de competência ele vai mostrar de fato o desempenho passado da empresa e ainda fazendo uma previsão para o desempenho futuro. Imagine que eu faço todas as minhas vendas a prazo, esse mês eu não vou reconhecer nada, vou ter um prejuízo. Se eu reconhecer só o que eu paguei, nada entrou. Então, quando você trabalha pelo regime de competência, ele fornece uma melhor avaliação do desempenho da empresa. Então, por isso a gente trabalha a contabilidade com o regime de competência. E essas informações sobre o desempenho financeiro da entidade, elas são úteis. Principalmente quando você quer identificar a capacidade dela gerar fluxo de caixa. E aí, quando a gente quer conhecer apenas a parte de caixa, a gente trabalha dentro da demonstração de fluxo de caixa. No geral, a contabilidade ela faz o seu registro pelo regime de competência. Ocorreu o fato gerador, os efeitos ocorreram. Então, eles devem refletir nos períodos em que eles ocorrem, independentemente de recebimento ou de pagamento. Então, vamos lá se vocês aprenderam. Quando for observar no conflito entre a estrutura conceitual e os pronunciamentos técnicos, uma interpretação ou uma orientação, as exigências da estrutura conceitual devem prevalecer? O que vocês acham? A estrutura conceitual que deve prevalecer? Não, né? O que deve prevalecer é o pronunciamento técnico, porque a estrutura conceitual não é um pronunciamento propriamente dito, né? Ele é uma estrutura conceitual que serve de base para a elaboração das demais demonstrações contábeis. Questão número 2. Os relatórios contábil-financeiros de propósito geral não são os instrumentos que atendem a todas as informações de que os usuários externos, investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes em potencial necessitam? O que vocês acham? Correto, né? Os relatórios ele busca atender a todos os usuários externos, a todos os existentes em potencial que necessitam dessas informações. O objeto do relatório financeiro para fins gerenciais é fornecer informações contábeis financeiras úteis acerca da entidade para tomada de decisões por parte dos usuários internos, como o gerente de produção e os usuários externos como os acionistas? Errado, né? Por que o relatório financeiro não tem a necessidade de atender os usuários internos? Porque eles têm todas as informações ao seu dispor. Eles não precisam do relatório. É claro que ele é útil, mas todas as informações que estão aqui dentro do relatório, eles já têm antes. Então, o objetivo do relatório é fornecer informações aos usuários externos, não aos usuários internos. Ok? Muito bem. De acordo com a estrutura conceitual básica da contabilidade, abordada pelo CPC 00, os efeitos de transações. Ela é de 2016, mas assim ela traz essas mesmas características. Algumas coisas mudou, outras não. Os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos, as reivindicações da entidade que reporta, a informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, ainda que os recebimentos e os pagamentos em caixas derivados ocorram em períodos distintos, ou seja, posteriores, são retardados, com propriedade. De que regime eu estou falando? Então, os efeitos e transações devem ser reportados naquele período propriamente dito. Independentemente de recebimento e pagamento, eu estou falando do regime de competência. Muito bem.